Só para começar, né, porque todo mundo me pergunta que danado é o Porto Digital. Ele é um distrito de inovação no centro da cidade do Recife, com um conjunto significativo de pessoas. Hoje nós somos 18.400 colaboradores, né, produzindo inovação para o Brasil e para o mundo. A gente não produz nada do ponto de vista físico, a gente não produz um celular como esse, mas a gente produz tecnologia para embarcar nas coisas. Né? Qualquer smartphone daqui, no Brasil todo, tem uma tecnologia feita ali no bairro do Recife, né? Muita gente não sabe, mas a gente se especializou muito nessa área mobile, principalmente dentro dos institutos de ciência e tecnologia, como o CESA, a FITEC, e por aí vai, né? O CID da Samsung que está lá. Mas o que é inovação realmente? Né? Porque a gente fala muito de inovação, é uma palavra razoavelmente nova, né? Porque muita coisa tem mudado nos últimos anos. Mas a grande questão que todo mundo se coloca é o seguinte: como é que está evoluindo essas empresas digitais? Né? Porque a gente tem muita empresa, obviamente, os produtos, mesmo quando você trabalha muita coisa com digital, sempre tem uma base física de infraestrutura por trás. Isso sempre acontece, né? Como o celular que eu acabei de mostrar. Mas a grande questão é o seguinte: quando você pega as empresas hoje e vê o valuation dela, quer dizer, o valor delas no mercado, você vai ver que ao longo do tempo, está até um pouco desatualizado ali esse gráfico, mas você vai ver que ao longo do tempo a Microsoft já aparecia lá na final da década de 90, porque ela tinha a principal plataforma. Você vai ver que a maior parte a Pfizer entrou aí porque o Viagra apareceu, foi justamente nesse momento. Até a Petrobras chega em determinado momento a ficar entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, mas basicamente você vai ver que é muita empresa de petróleo, né? É tudo que a gente chama de economia tradicional, né? Carro está ali dentro, essas empresas, o que está em vermelho é a China chegando, né? A Petrobras aparecendo ali, apareceu depois saiu, mas ela ficou sempre ali entre as empresas mais valiosas. Mas você vai ver que vai começar em determinado momento a chegar o que a gente chama de empresas digitais. Né? Você vai ver a chegada da Microsoft, a chegada do Google, a chegada do Facebook, aí, a da Apple. Mas tem uma coisa: hoje das 10 empresas mais valiosas do mundo, hoje 7 tem alguma coisa muito relevante de digital. As 5 que a gente tem aqui, né, Facebook, Google, Amazon, Apple e Microsoft. A Tesla também, que é uma empresa de automóveis, mas ela utiliza plataformas digitais para isso, e também a chegada da Nvidia, que é uma empresa de economia tradicional, teoricamente, ela é toda física, mas trabalha com infraestrutura para o digital. O que essas 5 empresas têm em comum aí, né? Essas 5 que eu coloquei. Todas elas têm comunidade debaixo. A Microsoft é dona do LinkedIn, que é a maior plataforma de conexões que a gente tem. A Apple tem a Apple Store. A Amazon está em 1/3 das residências americanas, está em mais de 10% das residências nacionais aqui. O Google é dona do Gmail, do YouTube e muito mais. Né? E o Facebook nem se fala porque ele mexe com todo mundo aqui. Então, todas elas têm uma comunidade de baixa. A Tesla comprou o Twitter, não foi à toa, né? Mas, em resumo, é o seguinte: não se faz inovação sem povo de baixo. Essa aqui é a verdade. É aquela ideia de fazer um hub cheiroso, bonito, organizado. Ela é muito boa ali, mas de certa forma ela é muito limitada, né? Ela não trabalha, na verdade, com todos os elementos que a inovação precisa estar, né? Mas basicamente ali. E qual é o receio das empresas hoje, né? Quando a gente está falando de inovação? E dos governos, obviamente, do governo a gente tem menos receio, obviamente eu sou funcionário público, até porque as estruturas governamentais são mais estáveis, né? Isso acaba acontecendo. Mas o mundo já está no digital já há um certo tempo. Agora, qual é o grande receio das empresas que a gente tem? É você ter uma disrupção, né, do processo e destruir o negócio. Né? Se o governo pode não ser destruído na essência do que a gente tem na gestão, mas ele acaba sendo destruído nas suas bases. Né? Isso a gente vê o que está acontecendo por aqui, né, com a chegada de redes sociais, como tudo isso vem modificando. Mas o receio realmente é a gente destruir o negócio. E quando a gente fala de inovação, a gente tem dois tipos de inovação. O que a gente chama de inovação disruptiva, né? Aquela que muda o negócio e cria um produto e destrói o mercado anterior e cria um novo negócio por trás. E você tem a grande maioria das inovações, e que são as inovações que os governos constroem, que são as inovações incrementais, que é basicamente você pegar um produto e ir melhorando ele ao longo do tempo. Né? A grande maioria das inovações é justamente isso. Você vai ver como era um microcomputador, né? Você vai melhorando ele ao longo do tempo, com pequenas
pequenos incrementos de inovação e melhorias ao longo do tempo que fazem com que o produto seja, às vezes, até irreconhecível hoje, né? Já é diferente, por exemplo, de um iPhone, que ele veio destruir o negócio que você tinha de celular até então e criou, na verdade, um supercomputador que todo mundo tem à disposição, que são justamente as inovações disruptivas, né? A inovação disruptiva, como eu disse, ela muda o mercado e ela torna o produto anterior obsoleto. Então, ela pega. Sim, inovação, ela não vem de uma ideia, certo? Quando alguém fala que eu tive uma ideia, eu já vi que não vai sair nada. A inovação vem da resolução de um problema. E problema todo mundo tem, né, o tempo todo. Né? Todo órgão de governo tem, toda empresa tem problema, e a inovação vem disso, para você resolver problema. O importante sempre é você ficar trocando de problemas, né? É você trocar os problemas que você tem. E a inovação disruptiva, basicamente, ela é muito forte por conta disso. Ela acaba, basicamente, com o produto anterior. Vamos pegar aqui, sim, quando a gente está falando de elementos de disrupção, isso é para uma tecnologia ser disruptiva, tem uma teoria por trás disso, né? Não é uma coisa ao acaso. Ela tem alguns elementos que são esses três aí. A questão da acessibilidade, então uma tecnologia disruptiva, ela é acessível, ela é conveniente e ela é simples. É por isso que quando surgiu o metaverso, foi a primeira coisa que quem trabalha com inovação, esse negócio vai flopar. Porque ninguém vai sair com óculos de 17 mil reais andando no meio da rua, ainda mais aqui em Recife, em qualquer capital brasileira. Mas ninguém vai sair com aquele trambolho. Aquilo não era simples, aquilo não é conveniente e muito menos acessível. Quer dizer, aquilo era uma tecnologia feita para flopar. Não tinha como correr. É lógico que ela pode ser, talvez, no tempo errado. Mas a gente já viu lá atrás o metaverso naquele tal da Second Life, né? E aquilo não deu em nada. Então, esses elementos eles precisam estar disponíveis ali para resolver problemas. Vamos pegar aqui o grande problema que a gente tinha. É que às vezes a gente, obviamente, não sabe isso porque nós não vivemos isso, né? Mas o grande problema das grandes cidades no século XIX era a poluição gerada pelo cavalo. Isso que eu vou colocar aqui está retratado num livro Super Freakonomics, do Theodore Levitt, e ele é bem curioso, porque ele é o seguinte: olha como era a vida infernal em Nova York, lá no final do século XIX. O cavalo, aí você pensa assim, pô, qual é o grande problema, né? O grande problema efetivo era o cocô do cavalo. Porque você pode pensar o seguinte, bom, o que está acontecendo ali? Você tem 200 mil cavalos em Nova York, cada um soltando 11 quilos de esterco por dia no meio da rua, dá 2 mil toneladas por dia de esterco no meio da rua. Tinha até um economista que calculou que disse, e você, aí tá bem limpinho, mas você não tinha nem onde colocar o esterco, né? Você não tinha como tirar aquele esterco da cidade. Ele tinha um economista que até tinha calculado, dizendo, olha, em 1910 vai estar no terceiro andar das casas de Nova York e não vai dar para morar mais. Não tem como fazer para fazer esse esterco. Fora quando o cavalo morria, ficava no meio da rua, né? Então, em 1893, teve inclusive o primeiro Congresso Mundial de Planejamento Urbano em Nova York. Foram várias cidades do mundo. E o Congresso, depois do terceiro dia, acabou. Né? Não conseguiu chegar até o 10º dia, porque houve uma divergência fundamental entre as cidades. Era o seguinte: as cidades mais modernas, tal época, elas defendiam que o cavalo não poderia ser utilizado como transporte individual, apenas para puxar os bondes. E as cidades, as mais atrasadas, diziam, não, o cavalo é um direito que todo mundo tem a ter o seu cavalo e usar, por mais que ele fique fazendo cocô pela rua. Então veja que o problema é muito parecido do que a gente tem hoje nas grandes cidades. Só que aí surgiu um elemento lá que foi a chegada do carro, tá vendo? Aí o carro chega no meio dos cavalos, obviamente, e o carro passa a ser produzido em escala industrial. Quando o carro passa a ser utilizado em escala industrial, você basicamente resolveu o problema que era o tema do Congresso de 1893, que era horse shit. Então, mas ele surge e traz outros problemas agregados. Mas você trocou de problema. Mas essa é uma inovação absolutamente disruptiva, porque você teve. Ela era simples, ela era conveniente. Veja que ela era simples, ela era conveniente e ela era acessível, porque o carro passou a ser barato, né, em escala industrial. Esses são alguns exemplos, por exemplo, de disrupção de negócios que a gente tem. Se você pegar, por exemplo, o compartilhamento de veículos, com certeza, eu hoje, por exemplo, não tenho mais carro, vou trabalhar de bicicleta, ando de Uber, eu ando qualquer coisa, né?
do que tiver. Mas o compartilhamento de veículos é que possibilitou isso dentro das grandes cidades. Veja que ele é simples, ele é acessível, ele é conveniente, está ali o tempo todo com você. O Airbnb é a mesma coisa, né? Por exemplo, hoje quase 90% das habitações em Lisboa não são mais hotéis, né? E isso tem acontecido em grandes cidades. Agora veja que ela traz um outro problema subjacente. Ela torna a residência um negócio muito mais rentável do que era e ela traz problemas para os moradores, né? Você tem várias cidades hoje na Europa que são cidades com absolutamente ninguém morando, como San Gimignano, que tem um total de 0 moradores hoje dentro da cidade, né? São problemas subjacentes que a inovação acaba trazendo. O Wikipedia, né? Quem não lembra do grande vendedor de enciclopédia que passava na casa de todo mundo, já não tem mais. A Netflix mudou completamente o mercado de audiovisual no mundo todo, né? Cinema, televisão e por aí vai, né? Principalmente entre os mais jovens, que são os mais afeitos a novas inovações e tecnologias, mas veja que todas elas têm uma coisa muito importante. Elas são fáceis, elas são simples, elas são acessíveis. Né? Ela está ali à disposição de todo mundo ao mesmo tempo. Tecnologia, como eu disse, inovação disruptiva se faz com o povo, não se faz dentro de um ambiente controlado. Né? E a inteligência artificial como uma ferramenta disruptiva. Né? O que será que tem acontecido com isso aí? Só para a gente ter uma ideia, essa é a quantidade de semanas que cada ferramenta dessa digital demorou para ter 100 milhões de usuários. Né? O Google Tradutor demorou 78 semanas, o Uber 70, o Telegram 61, o Spotify 55, então, e o TikTok 9, né, que ninguém leva a sério o TikTok, mas está lá. E o Chat GPT demorou 2 semanas para essa tecnologia conseguir 100 milhões de usuários, certo? 100 milhões de usuários. É lógico que hoje todo mundo, a gente fala o tempo todo de inteligência artificial, tem a dúvida, vai pegar, não vai, vai pegar, não vai, já pegou, na verdade, né? A inovação já está aí. Agora, quais são os impactos disso no mercado de trabalho? Que essa que tem que ser a preocupação, eu acredito, lógico, ela ajuda todo mundo aqui a trabalhar, eu acho que todo mundo tem que se habilitar, e esse é um problema que as universidades têm hoje, elas não habilitam as pessoas nas novas tecnologias, até porque os próprios professores, como eu, não estamos habilitados em novas tecnologias tão rapidamente, porque daqui a 6 meses mudou e chega uma coisa nova, né? O tempo todo vem chegando. Mas quais os impactos disso reais no mercado de trabalho? Né? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: como é que funciona esse mercado de trabalho e por que está tanta gente preocupada, né? Com o que a gente vai ter ali de momento ali onde a gente vai ter geração de desemprego efetiva em cima do mercado de trabalho. Veja, isso é como é um mercado de trabalho. Você tem ali 3 tipos de empregos, né? De uma certa forma, nesse framework aí. Você tem os empregos de baixa complexidade, são aqueles que vendem hora. É o motorista do Uber, o zelador, atenção à saúde, porque alguém tem que estar atendendo o tempo todo, é aquilo que vende hora. Né? Você tem os empregos de alta complexidade, que são aqueles que são, ou é o super especialista, né? Quer dizer, você quer fazer uma cirurgia capilar, você vai procurar um médico bom para não ficar um cabelo de boneca, né? Então, assim, você vai naquele super especialista. Se você, a alta gestão e a alta criatividade, né? O design especializado que está lá, esses são os que compõem a alta complexidade. Agora, a grande maioria dos empregos que a classe média ocupa hoje estão nesses de média complexidade. São os analistas financeiros, os analistas de uma forma geral, tal. Esses que são empregos melhores, muito mais bem remunerados que os de baixa complexidade e que atingem hoje as grandes metrópoles. Né? Então, se eu pegar, e sim, a formação ela tem que andar basicamente junto aqui. Não adianta eu formar muito engenheiro em determinado momento, porque tem aquela figura caricata do engenheiro que foi para o Uber, né? A gente sempre tem isso. E a tecnologia ela tem que vir para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, a formação ela tem que estar muito casada com o mercado de trabalho. Já a formação não gera vaga. O que gera vaga é uma outra dinâmica econômica. A formação ela tem que vir, obviamente, para ocupar as vagas que tem, induzir alguma coisa nova, mas ela por si só não vai gerar vaga. Se você formar 1 milhão de engenheiros, não vai ter emprego para 1 milhão de engenheiros. Né? Advogado dá aí o retrato. Né? Quem aqui é advogado? Deve ter um monte de gente, né? Quem aqui é advogado? Nem tem muito, tem um monte. É porque advogado, você pega a conta, advogado é fantástico, né? Porque há 10 anos atrás você tinha 500 mil advogados. Aí, em 5 anos, isso é, há 5 anos atrás, passou para 1 milhão de advogados. Agora a gente tem 2 milhões de advogados, né? Pela conta, em 35 anos, todos nós seremos advogados, né? Essa é a conta que a gente tem hoje. Todo mundo é advogado.
É um típico caso onde a formação está descasada do mercado de trabalho. Então, a indução ela precisa vir dos governos. Aí a gente induziu incorretamente. A gente abriu universidade onde não precisava. Aí a gente, por outro lado, passou a dar financiamento estudantil ou mesmo para áreas que não precisavam, quer dizer, induzidos a uma ideia de que todo mundo teria concurso público e por aí vai. Isso acaba sempre mal, né? Mas veja, esse mercado de formação e mercado de trabalho ele tem que andar mais ou menos juntos. E o que, que acontece a partir do momento em que você tem a entrada de ferramentas de inteligência artificial que dão uma produtividade absurdamente mais elevada. Vocês não têm ideia do que está chegando por aí, né? Como a do Bloomberg GPT, por exemplo, que é uma ferramenta extremamente articulada. Assim, são bilhões de bases de dados que foram colocadas, né, de finanças, de tudo que você possa imaginar, que praticamente matam o emprego do analista financeiro. Né? Você pega, por exemplo, e diz assim, olha, fui demitido, recebi R$ 1 milhão de indenização, moro em Bibiribe, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ele percorre a RAIS, percorre todas as bases de dados, tudo disponível e diz, olha, está faltando uma padaria perto da tua casa. Quer dizer, ele faz esse tipo de análise a partir da inteligência artificial generativa. É possível já fazer muita ferramenta. Como, por exemplo, eu tenho esse auditório, coloco aqui dentro. Antigamente você contratava um designer, ele fazia, demorava um mês, aí ele trazia, fazia o projeto executivo e acompanhava a obra. Hoje ele coloca e diz, olha, eu quero um auditório feito Google, mais colorido, quero desse tipo, tem tantos metros e tal. E em meia hora ele vai cuspir lá para você o projeto executivo da obra. Esses ganhos de produtividade excessivos, eles já aconteceram na história. A primeira onda de produtividade excessiva foi na Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam 7 dias a semana e folgavam uma vez por mês. Aí depois teve a administração científica do início do século passado, foi a mesma coisa, reduziu-se a carga de trabalho para justamente a gente ter esse equilíbrio aqui. Porque basicamente o que vai acontecer é o seguinte, quando você todos esses dois momentos de produtividade que eu falei aqui agora, né, a administração científica e a revolução industrial, ela pegou o andar de baixo da população. Ela pegou e mecanizou as coisas, deu produtividade e você eliminou as pessoas do setor de baixo e elas passaram, obviamente, dentro do mercado de formação, a ocupar os empregos de média complexidade porque você foi formando as pessoas. Então, o recado ali basicamente é o seguinte: nesses momentos de alta produtividade, se você não redistribuir o que está sendo gerado, né, quem está empregando se expropria ou se apropria desse ganho de produtividade elevado. É por isso que já tem gente discutindo trabalhar 4 dias por semana. Bill Gates tem uma ideia de que as pessoas vão trabalhar 3 dias por semana. Né? A nossa vida toda vai ficar completamente diferente porque você vai ter um feriadão toda semana. Né? Então, como é que a gente vai fazer com isso? As coisas ficam diferentes. Mas a grande questão é o seguinte: se você não distribui esse ganho de produtividade excessivo que você tem em alguns momentos, você aumenta a desigualdade num nível que a gente nunca viu. E como aqui ninguém quer voltar para a Idade Média em termos de produtividade, isso precisa começar a ser discutido pelos governos. O que vai fazer com esse ganho agora que a gente vai obter nos próximos 3 a 5 anos? Né? Porque está começando agora isso. Então, essa discussão que a gente tem que ter. A tecnologia ela tem que vir para melhorar a vida das pessoas, não para piorar. Quando a gente criou lá a ideia do rap, né, do cara na bicicleta, todo mundo imaginou o seguinte: bom, por quê? Porque isso ficou descasado. Mas o que todo mundo imaginava? Que você ia pegar aquela pessoa que estava carregando o carrinho de papelão e ia subir ela para a bicicleta do rap. Mas ao invés disso acontecer, a gente pegou o engenheiro e desceu ele para o Uber. Né? Isso é que são as mudanças ali que a gente precisa começar a pensar. Por exemplo, se eu pegar minha turma na Universidade Federal, vamos dizer, de 50 formados, uns 3 ou 4 vão estar na alta complexidade, uns 46, 47 vão estar na média complexidade. Vão ser analistas financeiros e por aí vai. O que a inteligência artificial generativa faz? Ele destrói parte dos empregos de média complexidade, é lógico que aumenta a produtividade, tudo isso, a sociedade se ajusta. Até tem uma teoria sobre isso, né, que é a teoria do desemprego estrutural, mas você, naquele momento ali, durante um período, você tem uma turbulência muito grande. E ele vai atingir especialmente a classe média. Então, como se ninguém quer uma cidade como Nova York, com metade das pessoas desempregadas, ou São Paulo, né, que é as que sempre tiveram muita coisa agregada, a gente vai precisar começar a discutir isso, por conta desses ganhos, como eu disse, de produtividade. Você vai ver que assim, a produtividade aumentou muito nos últimos anos. Né? A nossa vida melhorou. Hoje eu tenho o smartphone, tenho a Netflix, tem as coisas e tal.
mas a nossa vida não melhorou 20 vezes, por exemplo. Ela melhorou, mas aqui ninguém está trabalhando menos do que trabalhava 10 anos atrás. Ninguém está trabalhando menos. É óbvio que o primeiro efeito que a gente tem hoje da chegada da inteligência artificial é na educação, que é justamente aquela que responde mais lentamente. Eu sou professor de universidade, sei disso, já sou professor há 28 anos. A coisa mais difícil de você mudar é uma universidade. Tem até uma frase que eu sempre gosto de dizer, da reitora da Universidade do Arizona, né, que diz assim, ó, mudar uma universidade é como mudar um cemitério de lugar. Você não pode esperar a ajuda dos habitantes. Então, assim, a dificuldade é muito grande, né? Então, como é que a gente vai fazer com isso? A galera, os meus colegas de departamento ainda acham que alguém está escrevendo um TCC, pô. A galera está achando isso. Eu não sei de onde estão achando, mas estão achando. Então, assim, a primeira que precisa mudar e que está sendo atingida agora é a educação. Porque esse celular aqui, ele está no meu bolso. Mas na molecada de 16 anos, ele está na alma. É diferente. Ele nasceu com isso. É uma outra geração, né? E isso aqui, por exemplo, são os ganhos de produtividade. Você vai ver que o Japão aumentou muito, a China, né? E o Brasil sempre. Mas veja, mesmo o Brasil aumentou 2 vezes ali. Aliás, 3, a gente triplicou a nossa produtividade ao longo do tempo, né? Então tem muita coisa ali chegando, mas o recado é: nós precisamos fazer com que isso tudo mude, né? Quando estou dizendo isso tudo, é a legislação. Isso não, porque tá aparecendo aí na imprensa, de vez em quando vocês veem, né? Bom, as empresas, não sei de onde, estão testando 4 dias de trabalho, a produtividade aumentou. Primeiro que a pesquisa está toda errada, né? Porque ele vai perguntar para o cara se a produtividade aumentou. A mesma coisa, se você perguntar para o cara que está em home office se a produtividade aumentou, é lógico que ele vai dizer que está, né? Pô, isso aí não é pesquisa séria, quer saber medido, né? É a mesma coisa. Você está trabalhando 4 dias, sua produtividade aumentou? Cara, claro que aumentou, né? Pô, eu vou dizer que aumentou, né? Eu sou impactado por ela, mas isso precisa vir por um conjunto significativo. Quer dizer, isso tem que vir numa regulação global, como já veio em outros momentos. Né? Já veio, como eu disse, na Revolução Industrial, já veio depois. Lógico que naquela época era só a Inglaterra que importava, né? Mas depois, lá no início do século passado, veio uma nova regulação e a gente vai precisar de outra agora. Isso precisa começar a ser discutido a sério e ninguém está discutindo isso. Essa que é a verdade, né? E esses aumentos de produtividade, eles são reais aí ao longo do tempo e nada disso foi distribuído aqui nessa sala, certo? Alguém está capturando, obviamente, esses ganhos de produtividade, né? E a gente precisa basicamente discutir isso aí. Eu vou finalizando por aqui, mas eu queria deixar assim, só, como eu disse, o capitalismo ele funciona em ciclos. Né? Eu tenho várias ondas, a onda agora é essa, a da inteligência artificial. Isso modifica muita coisa. Né? A gente está fazendo, por exemplo, um projeto com o Tribunal de Justiça para criar produtos de inteligência artificial, isso que vão ser colocados à disposição da justiça no Brasil todo. Né? É possível hoje, e algumas empresas já têm, como a Courrier, que está lá dentro do Poder Digital, ela pega e diz assim, ó, caiu com um juiz tal, sabe como o juiz julgou ao longo dos seus 20 anos de carreira, ele já constrói uma peça de acordo com o menor dano possível para o cliente dele, tudo isso já é possível fazer. E a justiça, obviamente, tem que se... E a justiça brasileira é razoavelmente digital, ela tem muita coisa boa sendo colocada, e aí a gente está ajudando a fazer isso, né? Dentro, como eu disse, dessas ondas aí que está vindo. A grande onda é essa aqui agora. Mas o grande recado é, cada nova revolução aí, ou industrial tecnológica, ela destrói a anterior e ela toma o seu mercado, né? Esse é basicamente o recado. E eu queria deixar ali um convite para todo mundo. A gente vai ter uma casa sobre a inteligência artificial dentro do Hack and Play, que acredito que muitos aqui já participaram, até porque tem um evento, né? Acho que é o Govin Play, né, Maíra? Dentro do próprio Hack and Play ali, organizado pelo setor público, né? E a gente vai ter uma casa só para discutir inteligência artificial, treinar as pessoas em novas tecnologias e por aí vai. De 6 a 9 de novembro, está todo mundo convidado. O Hack and Play é um evento com o objetivo de mobilizar a cidade em torno da tecnologia. Basicamente é trazer um jovem que está lá na linha do tiro, no córrego do abacaxi, colocar ele dentro do Accenture, do Porto Digital, do César, de qualquer estrutura daquela ali, e ele entender que aquilo é para ele, que a gente vai chegar junto com formação, vai chegar junto da maneira que pode, para fazer com que ele construa construa um futuro diferente, da única forma que a gente consegue fazer processos de inclusão produtiva, que é através da educação, da ciência e da tecnologia. Fica aí.
4 dias foram dias muito intensos e muita programação, onde a população verdadeiramente ocupou o centro da cidade. Carnaval do Conhecimento, festival que traz tecnologia, inovação, cultura, com mais de 60 mil pessoas se inscreveram para poder ver isso aqui. É essa ferramenta incrível que conecta tudo isso no espaço, que traz uma oportunidade para a gente aprender, para a gente ensinar o que a gente já sabe. Tivemos duas novidades no RPG desse ano. Primeiro foi uma arena de negócios, que era um pedido do ecossistema de suas empresas, e também um carnaval para fechar aqui o bairro Recife. É isso, obrigado, né? Liga e espera. Obrigada. Obrigada, Pierre, pela palestra. Eu acho bem essencial, mesmo que Pierre seja do mercado, né, e traga, às vezes, um vislumbre do mercado, é importante que a gente, enquanto Estado, entenda quais são as tendências e tente aplicar. E olha, Pierre, que a gente já tem aplicações, viu? A gente está ali com Álvaro Pinheiro, que é o papa da inteligência artificial, sou fã do trabalho. Então, a gente tem, aos pouquinhos, incrementado a IA, mas claro que ainda está longe do que a gente quer. Aí eu queria saber de você, assim, digamos, um cenário hipotético, que eu trabalhe numa secretaria de transformação digital, sabe? Hipoteticamente, eu tenho um chefe que vai lá no Porto Digital, bata na porta do Porto, que eu sei que o Porto Digital trabalha com o modelo Triple Helix, que é governo, empresas e academia. E aí, o que o Porto Digital pode fazer por nós, né, nesse cenário hipotético do Estado? Olha, o Porto Digital, só para todo mundo entender a governança, né? Lá em 2000 foi feita uma lei chamada Lei do Porto Digital, criando, primeiro no bairro do Recife, depois expandindo para Santo Antônio e Santa Amaro, uma espécie de redução fiscal de 5 para 2% de ISS, que acaba agora na reforma tributária, né? Mas uma redução fiscal para empresas de tecnologia e economia criativa que lá se instalasse. E, paralelo a isso, foi criada uma entidade privada com sócios fundadores, né? Silvio Meira, Cláudio Marinho, Zé Cláudio, são os 5 sócios fundadores. É uma entidade privada sem fins lucrativos que também né, ela é credenciada como uma organização social e como uma instituição de ciência e tecnologia. Em 2018, a gente assinou o primeiro contrato do Brasil dentro da regulação do Marco Legal da Inovação, que foi um contrato com o Ministério Público para fazer ainda produtos pequenos, né? Porque no Marco Legal da Inovação, via de regra, ele faz o seguinte, ele permite que o setor público, ao invés de ir comprar num processo licitatório qualquer, ele se associe a uma instituição de ciência e tecnologia que tenha um ecossistema de baixo, não é para a instituição de ciência e tecnologia produzir o produto, quer dizer, é para ela jogar para o mercado e fazer o que a gente chama de habilitação digital, né, que é fazer essa matchmaking entre empresas e o próprio governo. Ela permite que isso aconteça para produzir novos produtos, né, porque produtos que já estão aí tem que ser uma lei mesmo, no processo licitatório você compra. Já na inovação, qual era o grande problema que o Estado sempre teve? É praticamente impossível o Estado fazer inovação, porque você só tinha duas formas. Ou você comprava dentro da lei de licitação, significa que você teria que ter um produto já pronto, a inovação é uma coisa nova, ou você ia produzir dentro das estruturas naturais, a ATI, SERPRO,
Empreo, essas empresas públicas que produzem, que é absolutamente impossível, porque todas elas estão atoladas ali, fazendo integração do sistema, porque é muito difícil você fazer isso, exige muita gente. Então, o que o Marco Legal da Inovação permite é que você faça a compra da inovação, inclusive levando em consideração que você tem um risco de inovação. Então, aquela tecnologia ela pode não funcionar, certo? Mas o ICT precisa garantir que você vai fazer o melhor processo possível. Por exemplo, dentro do Ministério Público, o que foi feito? O Ministério Público contratava uma tecnologia, uma empresa ou um conjunto de pessoas, a universidade, ia produzir aquilo. Ao final, o Ministério Público ficava com a propriedade intelectual e com um pedaço dos royalties que aquela empresa pode vender e remunerar o próprio Ministério Público para retroalimentar o sistema de inovação dele. Isso é possível de ser feito, né? O Tribunal de Justiça está fazendo desta forma. Então, assim, tem um caminho longo por aí, problemas não faltam, né? Eu disse à governadora recentemente, disse, olha, a gente está precisando fazer uma reestruturação dentro dos estados, porque nenhum estado está fazendo isso, capacitando todo mundo que precisa em inovação, esse é um primeiro ponto, né, os gestores governamentais, talvez criando inclusive uma carreira de inovação dentro de alguns lugares, como por exemplo Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que precisa muito, dentro da própria TI, e é possível formar a gente, né? A sugestão que eu dei, inclusive, foi o seguinte, a gente fazer uma escola de inovação, de repente, dentro da estrutura do Estado, mas a Getúlio Vargas de São Paulo, por exemplo, ela formou muita gente em administração pública ao longo do tempo, né? E era quando você fazia o vestibular para a administração pública, você entrava na carreira que vocês têm hoje de gestão governamental. Ele já entrava lá no ensino médio. E o estágio probatório, ele era a faculdade, certo? Isso fez com que o curso de administração pública, em algum tempo, da Getúlio Vargas de São Paulo, fosse o vestibular mais concorrido do Brasil, porque você já estava fazendo um concurso público, você já era formado exatamente como o Estado queria, né? O Estado aqui bancava a GV naquele momento, então tem algumas coisas que precisam ser feitas ali, porque muita coisa está chegando, né? A carreira de vocês é a estrutura mais consolidada que a gente tem dentro do Estado. É a coisa mais consolidada que a gente tem. Aliás, eu digo a você que é a única grande inovação que você teve de gestão nos últimos 20 anos dentro da gestão pública, aqui em Pernambuco, né? Assim, relevante. Por quê? Porque ela criou uma carreira de Estado que faz com que a gente tenha ali a estabilidade que o setor público precisa. Esse é o ponto. Que a gente gosta, todo mundo... E veja, quando você pega... Eu acho que teve um evento que o Hugo me chamou, né? Quando você pega os órgãos de controle, todo mundo só pensa no meio. Aí vai fiscalizar vocês ou eu, vai dizer assim, você comprou, aí ele olha o orçamento, assim, ele não está preocupado com quanto ele produziu, né? Ele está preocupado se você gastou corretamente o dinheiro. Ele está preocupado, aí fica lá, portal da transparência, aí a preocupação de todo mundo é o seguinte, é saber quanto é o salário de vocês. Eu não quero saber quanto é o salário de vocês. Aí fica lá, aí isso aí só serve para alguém ficar vasculhando a tua vida. Veja, a gente precisa se preocupar muito mais com o fim das coisas e não com o meio das coisas. Por quê? Porque a gente vai ter cada vez mais ferramentas para trabalhar isso, né? Para aumentar a produtividade. A inovação tem que chegar para isso, para melhorar a vida. E quando você pega lá no final, na ponta, né, o cidadão ainda é muito mal atendido nos serviços públicos. Não precisa ir longe, basta ver o seguinte, tem um dado que assusta, que é o seguinte, a área de tecnologia ela tem uma grande vantagem, que é você poder construir a carreira em qualquer lugar. 11%, esses são os dados do LinkedIn, viu? A presidente esteve aqui no Porto Digital, numa palestra, disse isso. Eu fiquei impressionado. 11% dos desenvolvedores de software brasileiros estão morando em Portugal hoje. E ao contrário dos que vão para os Estados Unidos e voltam, quem vai para Portugal não volta. Então, veja, por isso que a gente está abrindo em Portugal. Agora, no começo de outubro, está inaugurando o hub da gente. Tem empresa nossa já abrindo lá, vaga e tal. A gente está indo buscar recursos de inovação na comunidade europeia, a gente está atrás disso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é possível construir saídas com o setor privado e o setor público. A gente tem aqui em Recife uma vantagem comparativa que ninguém tem, que é, no caso, é um setor organizado, que é o Porto Digital, né, que isso é organizado através de uma governança própria, né, isso nenhum outro lugar do Brasil tem. Agora, a gente precisa materializar isso em benefício de serviço para a população, lá na ponta, né, tem muita coisa para fazer, são problemas infinitos ali, mas tem coisas que a gente pode fazer muito mais barato, né, com eficiência e, como eu disse, fazendo inovação com o povo, né, porque esse aqui precisa do benefício.
Tá bom, agradeço as palavras. Infelizmente, não temos mais tempo, porque eu tinha uma série de perguntas aqui, mas fica o convite, inclusive, para conhecer a Secretaria de Transformação Digital, para a gente trocar mais figurinhas com o Porto Digital. Eu tenho certeza que vai ser extremamente engrandecedor. E para quem ainda não usou IA generativa, ChatGPT, por favor, quando chegarem nos seus postos de trabalho, usem, porque hoje em dia a gente tem um setor chamado, né, por exemplo, eu estou na coordenação de automação IA, mas isso aí vai ser que nem Excel, todo mundo vai usar. Antigamente, quando a gente entrou no Estado, era isso, éramos reis porque sabíamos Excel. Hoje em dia já não tem tanta valia. A gente tem que se habilitar nas novas ferramentas. Veja, eu acho que esse é o principal recado, né? Dizer, todo mundo precisa se habilitar nas novas tecnologias, a coisa está mudando muito rápido, mas não adianta esperar o bonde passar para resolver. Eu sei que na carreira de vocês tem muitos ex-alunos meus, inclusive, né? Tem muita gente ali, acho que eu devo ter pelo menos uns 20 ou 30 ex-alunos meus que são dessa carreira. Tem a Maíra, né, que está aqui, Maíra, que vai falar agora, eu acho, né, Maíra? Maíra é conselheira lá do Porto Digital, então conhece bem o que é feito lá dentro, é representante pela Prefeitura do Recife, mas acompanha já há muito tempo lá o que é desenvolvido. Mas eu acho que é preciso a gente modificar a agenda agora, porque ainda é tempo, né? A gente tem que modificar essa carreira, aprender a mexer nas novas tecnologias, e mais do que isso, é mudar o mindset ali do serviço público, né? Que é algo que vocês contribuíram muito ali ao longo do tempo, quando entraram, porque deu um refresh completo dentro da gestão pública na área meio, né? Assim, não tinha uma pessoa de orçamento praticamente no Estado, hoje você já tem um monte de gente ali prestando serviço de qualidade à população. Eu acho que é isso que Pernambuco está precisando. Obrigado a todo mundo, viu? Valeu aí. Nós que agradecemos.